Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com aquela informação, aquele dado diferente, aquele jeito de pensar para te tornar um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos bater um papo aqui com um conhecido de vocês, para quem já acompanha o programa há bastante tempo, Thiago Figueiredo, CIO do Intrabank, que veio bater um papo conosco sobre crédito e sobre algumas perspectivas desse ano pós-2023, né? Porque foi um ano, 23 foi um ano que ninguém morreu de tédio, né, Thiago? Exatamente. Para quem trabalha igual a nossa casa com bastante análise de crédito, foi um ano que foi bem desafiador, né? A gente sempre aprende no meio da crise e a gente acabou agregando muita coisa lá dentro da gestora devido a 2023, né? A gente tem bastante coisa para contar. Para quem está chegando agora, não por acaso o Thiago já fez alguns papos aqui conosco. O Intrabank tem um posicionamento muito interessante que ele naturalmente vai recontar um pedaço dessa história, em olhar diversas facetas do crédito. Então, olhando FDICs, então esse crédito mais pulverizado, olhando cadeias um pouco maiores através do fundo multimercado, e aí isso traz um panorama muito interessante que sempre a gente consegue aprender muito com os papos aqui com o Thiago. E eu queria começar de uma das extremidades aí, né? A gente estava até batendo um papo aqui fora do ar antes de entrar sobre como ano passado a gente teve um recorde de RJs, né? E a gente esteve aqui conversando com vários participantes, o pessoal da Atena conversando sobre spread para títulos high yield. A gente esteve aqui com o Fernando Blanco falando justamente sobre a, digamos assim, moda das RJs e como isso pode desgastar o relacionamento do crédito com o banco, né? E eu queria começar a conversa com vocês indo lá nos FDICs primeiro e olhando para esse cedente eventualmente menor, mais pulverizado, se essa dinâmica de crédito chegou também nesses players. Como é que foi conversas de renegociação? Como é que foi conversa sobre inadimplência? A dinâmica desse mercado mais pulverizado mudou também? Teve resquício dessa dinâmica macro? Ou foi um mercado que passou por isso de alguma forma, de uma maneira mais suave? Vamos falar assim por partes, né? A Intrabank tem uma característica principal que é principalmente analisar crédito de empresas aí de middle e large corporate, né? E durante 2023, 2022 a gente também faz bastante coisa de pulverizado, né? Acho que todo fundo de direito creditório que começou no Brasil aí, a gente pode falar que 90% dele começou com essa proposta de fazer desconto de duplicata, né? Que é o pulverizado, você acaba financiando uma cadeia enorme de fornecedores, né? Em que ao longo do tempo isso foi crescendo, né? O produto de fundo de direito creditório, ele acabou virando uma opção de investimento para vários novos investidores, né? É um produto que ele passou até nas outras crises até um pouco mais... não teve tanto impacto em relação de cota. É difícil você achar um FDIC justamente por aquele termo de subordinação e te dá um colchão de segurança. Mas com relação a essa parte da parte de cedente, da parte do duplicata, obviamente o mercado de crédito também sofreu um pouco mais, né? E aí a gente tem que começar a olhar lá qual é o seu conceito de risco que você quer tomar quando você está olhando uma operação de crédito. Você quer pulverizar o recebimento do seu crédito através de um volume enorme de
de recebimentos, que no caso são duplicatas, ou você realmente quer usar isso como uma garantia de uma operação, de uma estrutura um pouco mais complexa, uma emissão de uma nota comercial ou outra operação de renda fixa, né? Mas a gente, ao longo de 2023, viu que exatamente vários setores tiveram uma questão de realmente pagar muita despesa financeira. E isso, como você viu no large corporate, você vê isso também dentro do middle, porque é uma reação em cadeia, né? Se você tem um large corporate com uma dificuldade de financiar os seus fornecedores, aí você já viu N casos aí, já discutiu casos aqui com relação a isso, você acaba atingindo o próprio fornecedor final, aquele da ponta ali que está vendendo para um large corporate no fim do dia, né? Aí a questão é que a gente foi fazendo foi realmente tentar mudar um pouco essa cabeça de usar unicamente a duplicata como se fosse uma parte de garantia, né? Então a gente, ao longo desse tempo, a gente mudou um pouco a carteira, né? Entra bem que ela tem fundos de direito creditório, mas também tem outros tipos de fundo. Acabou estruturando um pouco mais de operações um pouco mais longas, usando uma parte das duplicatas. A gente tem todo um controle de risco dentro da casa, né? Toda essa parte de risco, eventualmente de acompanhamento de duplicatas, né? Ou de qualquer tipo de recebível a gente faz lá dentro. E a gente aumentou muito mais o nível de acompanhamento desse tipo de liquidação, né? A gente acredita que isso vai melhorar ainda mais com o advento de registro de duplicata digital, né? Isso vai ficar cada vez mais fácil de você monitorar e que, de certo modo, é aquela coisa, quanto mais informação você tiver, maior a facilidade que você tem de tentar antecipar algum eventual problema, né? Você acompanhando todo dia, a nossa parte de risco olha tudo praticamente todo dia isso, você consegue antecipar, que foi alguns casos que a gente conseguiu fazer isso ao longo de 2023. Você comentou que as cotas, isso teve pouco impacto na cota por causa da subordinação. Essencialmente, o que bate na inadimplência, para o FDIC especialmente, né? O que bate na inadimplência é coberto pela subordinada. Exatamente, né? No nosso caso lá, nós somos uma casa que tem sócios investidores que fundaram a casa e todos os investimentos estão em produtos com cotas subordinadas, né? Então, esse PDD que a gente fala, né? Ele bate diretamente na cota subordinada e aquela escada da estrutura, né? Você tem a cota subordinada, a cota mezanino e a cota sênior. Então, geralmente as cotas que estão no mercado são as cotas sêniores que sofrem eventualmente só depois de você tirar todo aquele PDD inteiro de uma cota subordinada de uma cota mezanino. Então, existe um colchão muito grande com relação a isso, né? Hoje, o mercado tem um determinado nível de subordinação que os investidores aceitam, né? E agora com o advento da 175, no qual tem mudado até a própria estrutura do FDIC, voltada um pouco mais para o varejo, né, e para investidores qualificados, o tipo de cota vai também influenciar um pouco mais nisso, né? A gente está bem animado com relação a essas mudanças, né, justamente para poder trazer o produto para uma prateleira, né, para um tipo de investidor que ainda não conhecia, né, e a CVM até deu essa oportunidade, né, deu essa flexibilidade com relação à estratégia e com relação ao próprio produto para você voltar ela para um investidor um pouco mais qualificado que gosta de crédito e que eventualmente pode também diversificar com esse tipo de produto, né. Quando a gente está conversando aqui bastante sobre o crédito histórico, né? Como isso afetou, eventualmente, você já via renegociações, você já via propriamente um crédito não realizado, mas como foi a captação de novos créditos, né? Como é que estava a dinâmica de bater na porta lá das possíveis originações
e trazer crédito novo para dentro? A Intrabank tem a área de originação própria, né? Então a gente não trabalha com consultoria e desde o início da gestora, isso foi uma parte muito forte do que a gente viu lá. Então, o que acontece? Ao longo de 2022 e 2023, qual que foi a estratégia? Nossa, foi realmente ir para esse tipo de middle e large corporate, que era a gente... Analisando o balanço, a gente faz toda a análise de fundamentalista desses clientes lá dentro, a gente analisar um tipo de perfil, né, do que a gente quer ter lá dentro, né, independente do setor, mas, por exemplo, nível de faturamento, nível de endividamento, né, e como é uma faixa grande, entre 100 milhões até um bi de faturamento, você sempre vai ter a originação para esse tipo. O que mudou bastante, Felipe, ao longo desse período de 2023, foram os setores, né? Você vê alguns setores que eram muito mais alavancados e que a gente via que realmente a despesa financeira, às vezes ele tem um produto bom, consegue uma margem bruta boa, e a despesa financeira, que foi fruto da alavancagem lá de trás, né, acaba tirando todo o lucro na última linha. Então, alguns setores a gente conseguiu até identificar que estava um pouco mais alavancado, né? E mesmo assim, a gente, de certo modo, a gente analisou muito o balanço que tinha com relação a, por exemplo, empresas que tinham FGI. A gente olha muito a empresa que tem esse conceito do FGI dentro dos balanços, né? Justamente que aliviaram um pouco de despesa financeira, alongaram um pouco o prazo, né? E alguns outros setores que não conseguiram entrar nesse fluxo e até eventos do próprio setor lá dentro acabam influenciando no conceito do setor como um todo. Então, a gente tem ainda muita capacidade de originação, a gente gostaria até de poder fazer mais negócios, alguns setores a gente acaba limitando por exposição, né? Mas ao longo de 2023 a gente acabou saindo de alguns setores que são um pouco mais sensíveis, justamente porque são setores mais alavancados, né? E que a gente espera que em 2024 a gente pensa lá dentro, falou, pô, pelo menos parou de piorar, né? Porque é incrível como os juros ele é um fator que pega justamente na veia do resultado da empresa. Então, com a expectativa de queda de juros, alguns setores um pouco mais alavancados a gente pode voltar a olhar. E alguns outros a gente sempre tem, a gente sabe desde sempre que é assim que eles operam, né? São extremamente dependentes de capital de giro e é a questão do risco de retorno, né? A gente tem coisas que a gente faz operação com garantia, outras sem garantia, com prazo mais curto, mas a originação ela continuou nos mesmos níveis e até aumentou, né? Deu mais trabalho, a nossa área de crédito lá sofre, porque de toda semana comitê de crédito, de 60 a 60 dias a gente revê todos os limites de crédito do portfólio inteiro. Então, e existe uma demanda, né? Os bancos grandes não teve fecharam. o freio do empresário em parar de pedir o crédito? Não houve, né? Justamente porque alguns créditos que foram tomados lá no meio da pandemia começaram a vencer, né? Algumas linhas que foram até financiadas de banco, né? Até com a ajuda do próprio do BNDES, exatamente. Agora elas estão começando a vencer. Então essa demanda, né? E assim essa expectativa de um pouco menos de taxa de juros e até que a economia um pouco melhor, né, faz com que todos eles, a gente fez operações grandes ano passado para o nosso portfólio, no ano passado justamente porque foram empresários que falaram, olha, eu quero fazer essa operação um pouco maior, no prazo mais longo, porque eu estou seguindo aqui a expectativa que os juros vai cair e eu vou conseguir fazer uma projeção de fluxo de caixa um pouco melhor. Né? Mas a originação sempre, assim, esse setor essa faixa de faturamento a gente tem visto bastante demanda, né? O crédito pode ter enxugado nos bancos maiores, mas para a gente ali tem
tem oportunidade de tudo quanto é setor. Então, essa era a minha próxima pergunta. Você tem também essa posição, até pelo seu track record pessoal, né, em olhar esse middle para large corporate, e ali você tem uma competição com o banking tradicional. Né? Como é que está essa competição? Você já comentou um pouquinho dessa fechada de torneira dos bancos. Eu queria que você comentasse um pouco desse cenário, dessa, aqui bem entre aspas, né, disputa entre a emissão via mercado de capitais e o banco, e como está nesse momento de crédito, digamos assim, sendo analisado com mais parcimônia por todo mundo. É muito interessante, porque no momento que a gente estipula metas para dentro da nossa carteira de crédito, hoje a gente tem o nosso fundo principal está com em torno de 500 milhões de reais em crédito puro, né? Se tiver, acho que tem um percentual de caixa que gira em torno de 5 a 10%, mas a gente virou o ano aí com quase tudo alocado. E quando você estipula essas metas de que tipo de operação você quer fazer e com qual cliente você começa a fazer, todo comitê de crédito você começa a cruzar com os mesmos bancos e com as mesmas gestoras. Assim, é incrível como assim um mercado é segmentado, e assim o mercado é segmentado de gente que sabe fazer também a mesma coisa que a gente quer fazer. Então, ao longo de 2023, assim, você consegue perceber novos players entrando, aproveitando, por exemplo, vamos fazer um storytelling aqui. Você vê um banco grande tendo resultados mais fracos no middle e large, não corporate grande, e quando ele sai, ele dá oportunidade para os bancos middle entrarem e para gestoras que fazem esse mesmo tipo de crédito. E aí o que acontece? Você começa a ter o mesmo tipo de competição, é sempre o mesmo tipo de operação, e aí a questão, o que decide mesmo é realmente qual que é o seu custo do seu passivo, né? Qual é o seu benchmark, né? Porque as taxas praticamente, assim, elas são muito competitivas, a gente é bastante competitivo com esse tipo de operação, mas aí você também tem que começar a olhar qual que é o seu nível de spread versus ao custo de captação. Então você tem outras casas que estão muito fortes também, com fundo de interesse creditório entrando, bancos também que têm esse mesmo tipo de operação, né? E é uma competição boa, porque até por questão de originação e até por questão de conhecer o próprio mercado de crédito, não é um mercado que você consegue acompanhar, são empresas de capital fechado, empresas familiares, empresas que a maioria não tem uma governança de um nível que você fala, nossa, ele tem 10 anos de auditoria de Big Four, né? Então você troca muita informação com esse pessoal também, né? E isso é uma coisa bem natural para esse tipo de setor. Então é uma competição sadia, porque você acaba aprendendo, você acaba vendo alguns peers que você tem que falar, puxa, são players que estão aí há muito tempo, né? E o bacana é que você começa a estar ali entre eles, que é essa história do intrabank, né? Nos últimos 2 anos aqui, hoje, por exemplo, se você vai falar com um empresário, vai falar com o banco, ele já está vendo qual é o perfil da carteira do que a gente tem lá dentro, né? Então, essa competição, ela aumentou, né? Assim, é um filão que dá trabalho, né? Mas tem algumas oportunidades boas aí. Você comentou sobre o custo de passivo, né? E da mesma forma que qualquer preço de mercado, oferta e demanda ditam também o quanto você vai eventualmente prometer numa rentabilidade de cota sênior, assim por diante. E a gente teve recentemente a liberação de FDICs para investidores não qualificados. E eu queria ver com vocês que estão dentro e formando esse mercado, se vocês já começam a sentir uma vinda, um olhar mais favorável do investidor de varejo aos produtos de crédito. Eu não posso dizer de, eventualmente, o investidor de varejo, que é aquele que está nas plataformas, né? Esse aí a gente não consegue monitorar muito bem, até porque
até a própria característica da casa é você eventualmente olhar um investidor que tem um conhecimento maior de crédito, né? Por quê? Eu acho que você consegue monitorar isso melhor do que eu, que a maior questão de um crédito é a qualidade do seu passivo, né? Você teve eventos aí ao longo de 2023 que realmente, às vezes, gestores que estavam pouco posicionados em eventos que tiveram RJ, mas que o próprio passivo acabou assustando com aquela tombo na cota ali de marcação e que falou, poxa, isso aqui não é para mim. E aí você começa aquela reação em cadeia, porque você toma um resgate e aí você começa a ter que se desmontar de operações que estão super sadias, né? E aí você fala, puxa, você vê que é uma situação que poderia ser evitada se você conseguisse monitorar o seu passivo um pouco melhor. Então, a gente tem olhado com bastante carinho essa nova regulamentação, né, do FDIC para investidor qualificado, para investidor profissional, né, mas com essa possibilidade de ter liquidez, né, um FDIC aberto, né, um FDIC aberto. Isso é um call, né, uma estratégia que a gente acha que vai crescer. A gente tem conversado aí com os nossos parceiros de negócio, né, que está começando a crescer uma demanda para esse tipo de veículo, um FDIC aberto, que tenha que ter no mínimo 67% de direito creditório. Então, nós estruturamos todas as operações que estão no nosso portfólio, né, então a gente está super confortável em poder eventualmente oferecer um produto desse, né, e já estamos assim estudando isso para nada mais do que replicar o que a gente faz hoje. A gente tem um FDIC fechado, né, com um sócio investidor, mas replicar todo esse call para um produto que seja um pouco mais flexível e até que seja uma alternativa aí, né, porque os juros caindo, é fato que o pessoal vai buscar um pouco mais de prêmio, né, e aí você tem que ter uma história, um histórico bom para contar e um produto muito bom para contar também, né. Você comentou que olha, que você acaba buscando como passivo cotistas que entendam o crédito para ter essa conversa mais robusta com eles. Geralmente são FOFs ou são wealths? Como é que é composto esse passivo de vocês? Hoje o nosso passivo é praticamente de investidores profissionais, né? Sócios investidores e alguns investidores profissionais, e justamente por isso que a gente gosta de ser muito claro com o tipo de operação que a gente gosta e o tipo de risco que a gente está tomando e assim, montar a operação lá dentro, estruturar ela do começo ao fim. Muitas das operações, eu acho que uma coisa bem bacana que a gente tem lá na própria originação, muitas das operações que a gente fez ao longo de 2022, 2023, com algumas empresas grandes, foram as primeiras operações no mercado de capitais que eles fizeram. Por quê? Porque eram operações de players que faziam um desconto de duplicata e que eventualmente começaram a fazer uma operação lá dentro, né? E que a gente acabou mostrando, falou, olha, a gente pode fazer um produto aqui com os nossos parceiros de uma operação de renda fixa de mais a longo prazo e que você não precisa ficar monitorando esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? E que eventualmente você pode até ser um sócio aqui dentro, né? E financiar o seu fornecedor, né? E isso eu acho que é a beleza, eu acho que do que a gente está fazendo lá dentro, que é levar esse tipo de estrutura, né, para esse tipo de empresário. Que existem vantagens tributárias, existem vantagens até dele ser um cotista, eventualmente num cenário de sucessão, né? E por isso que a gente gosta de falar do investidor profissional e qualificado, porque ele está mais preparado para entender esse tipo de operação, né? E que ele possa ficar 100% confortável com a duration da nossa carteira. Nossa carteira não é tão longa, né? Mas são de produtos que eventualmente você não vai fazer um mercado secundário com aquilo, né? Você tem que estar super confortável com a estrutura que a Intrabank mostrou e até às vezes até o próprio empresário participou da operação, né? De alguma maneira. E isso que é interessante. Ao longo do período a gente tem feito também uma parte meio que de
escola para muitos deles, né? Então eu acho que o advento de um FDIC e advento de notas comerciais, essas as últimas novidades aí tem aberto bastante oportunidade, né? Que é aquilo, a gente está tentando preencher uma lacuna que ainda tem né? De que o mercado de capitais, um investidor profissional, um próprio investidor qualificado tem a capacidade de entender do começo ao fim, né, o tipo de investimento que está fazendo e onde que ele está fazendo, né? Então, a esteira nossa do Intrabank, ela é inteira lá, né? Então, isso ajuda bastante quando você senta com o empresário para mostrar para ele o que seria interessante dele fazer com o recurso dele, né? Agora você comentou um caso interessante. Então, você comentou de o fornecedor entrar como o fornecedor ou cliente entrar como financiador da cadeia, né? Acontece, por exemplo, de um comprador, né, ponto focal da cadeia, entrar nas cotas subordinadas também para estruturar o fundo, ou aí não? Aí geralmente é ou o próprio cedente ou os estruturadores? O que a gente tem visto bastante é você transformar o produto de fundo de direito creditório, até um fundo de investimento desse, num veículo que seja pró o empresário também. Então, a gente tem conversado com bastante gente com relação a fazer um fundo exclusivo para ele. Assim, olha, ao invés de você financiar o seu fornecedor direto no seu balanço, é interessante para você, através de uma capitalização dentro de um fundo desse, você colocar todos os seus recursos ali e tentar fazer o financiamento do seu fornecedor. Então, toda essa parte de desconto, a Intrabank tem todo esse know-how de fazer a gestão do fundo, de fazer análise do próprio cedente, né? A gente faz análise de cedente e de sacado a cada 60 dias, estabelecer um limite de crédito para essa operação e chegar para o empresário e falar assim, olha, tudo bem, você tem aqui essa sua cadeia de fornecedores, a gente analisou, né, ela e acha que, obviamente, esse cedente não vende só para você, ele vende para outros, né? A gente vai olhar o balanço dele, né? E você tem o seu risco sacado aqui, que você é o seu próprio cotista, mas a gente também te ajuda a também melhorar a sua carteira de próprio fornecedor. Então você vai tentar alongar, a gente pode olhar o balanço do cedente e falar assim, você pode alongar aqui e fazer o próprio desconto desse fundo. E eventualmente essa até a questão de imposto de renda dentro de um fundo é completamente diferente de você pagar o imposto de renda de uma eventual operação financeira dentro do balanço dele, né? E a gente tem tido um retorno ótimo com relação a isso, né? Eu acho que, assim, da minha agenda hoje, diria que 30% da minha agenda hoje é a conversa com o empresário a respeito de você usar um veículo de investimento justamente para fomentar no primeiro momento através a Intrabank gosta de participar desse início também, de alocar recursos, né? Porque geralmente esse empresário ele já está operando lá dentro no nosso fundo principal, então você pensa e fala assim, poxa, eu vou entrar aqui com ele porque eu já conheço a cadeia, eu já conheço o que ele está fazendo, né? E vou mostrar um produto exclusivo para ele que ele possa também contabilmente é mais fácil, né? Mais claro, né? Você está fazendo um instrumento que é regulada por CVM, acompanhado pela Ambima, né? Você vai ter uma política de investimento que a gente faz a 4 mãos, a gestão é toda feita dentro do Intrabank, uma transparência enorme com relação à parte de risco, e ele tem também as vantagens tributárias de fazer isso também, né? Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Thiago Figueiredo, CIO do Intrabank, sobre o mercado de crédito, sobre como foi o ano de 2023, naturalmente, o que espero que de melhor para 2024. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com você, com o Dinheiro de Hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Thiago Figueiredo, CIO do Intrabank, sobre o mercado de crédito, sobre um pouquinho do ano de 2023, o que esperar de 2024, sempre cumprindo a missão aqui
Você com Dinheiro, de trazer as mentes, quem está construindo o nosso mercado financeiro, que está criando o mercado financeiro brasileiro, fazendo as coisas acontecer, para compartilhar um pouco do conhecimento com você, investidor e profissional do mercado. Tiago, a gente foi comentando um pouquinho no fim do bloco anterior sobre algumas lacunas e espaços que foram sendo deixados e renegociados entre os players do mercado de crédito, né? E a gente teve um grande mercado que se formou a partir do amadurecimento dos FDICs, foram justamente fintechs que usaram os FDICs como instrumento de funding, né? E a gente teve lá, pós-boom das fintechs, a guerra das maquininhas, esse mercado foi oscilando, agora teve até OPA de Cielo, né? Que aí o pessoal já está falando, pô, talvez o pior já tenha passado, e aí quem tinha a chance de chamar isso de volta chamou. Mas o fato é que a gente teve uma mudança interessantíssima no mercado com a própria digitalização e a visibilidade de recebíveis que antes, muitas vezes, circulavam só com dinheiro. A cadernetinha do fiado do comércio local foi para o crédito, né? Como vocês veem esse mercado de crédito, como esse mercado de antecipação se formou e o que tem de interessante nesses segmentos? A gente está bastante entusiasmado com essa digitalização de recebíveis, né? Nós temos uma parceria bastante interessante e forte com a Cerc, né? A Cerc foi uma parceira de negócio desde o início. A gente acredita que o crédito pulverizado, né? Foi o que você falou, da cadernetinha até passando pela nota fiscal, né? Hoje você tem uma capacidade de controle muito maior que você tinha 2 anos atrás, você não conseguia imaginar. E foi o que você comentou. Tem muita fintech, muita gente boa desenvolvendo muito tipo de produto justamente para monitoramento, para como a gente fala assim, transformar todo esse volume de crédito que roda aí, o crédito pequenininho, né, o crédito do pequeno empresário, num pacote que seja, como é que a gente fala assim, mais apetitoso para quem está no mercado de capitais, né? Então, ao longo desse período aí, a própria Intrabank desenvolveu, junto com a Cerc, uma parceria grande com relação à antecipação e a monitoramento de carteira de cartão de crédito, né? Justamente aquilo que você comentou, preenchendo algumas lacunas que o mercado deu oportunidade para a gente acabou abraçando isso, né? E a gente acredita que isso é um caminho sem volta, você ter mais gente podendo dar oportunidade para o empresário em trabalhar os recebíveis dele, né? Porque é o ativo mais importante que ele tem. Se você fica só na mão de um agente financiador dele, né, custa caro, né? E com o advento da tecnologia, né, a gente tem acompanhado aí, tem bastantes parceiros que a gente tem trabalhado para outros tipos de operação, como por exemplo a emissão de nota comercial, a emissão do CCB, a gente usa muito o trabalho de outros. Isso eu acho que é uma segunda derivada, né? Primeiro você começa a fazer os veículos e agora você começa a trabalhar essa garantia. E agora a gente também está olhando bastante com relação à questão de duplicata digital, até pelo próprio histórico, né, próprio histórico que a gente viu com relação a recebível de cartão de crédito, como hoje é uma questão mais fácil de você compreender, mais fácil de você controlar, o nível de risco ali é grande, tanta competição, a tecnologia, o que você comentou, a tecnologia ela cresceu tanto, tem tanta maquininha, que os spreads acabaram diminuindo, que há 10 anos atrás você tinha lá Cielo, Redcar com margens enormes, né? E hoje você pega, hoje a gente conversa bastante com a Cerc, você vai olhar a quantidade de credenciadora que tem,
e as oportunidades que você tem de trabalhar com elas seja através de usar isso como um recebível de garantia numa operação de renda fixa, ou até mesmo você antecipar esse tipo de operação, né? A informação está muito mais clara, né? Você, assim, eu trabalhei numa empresa anos atrás que você só tinha o acesso da sua carteira ali por exemplo, numa credenciadora. E hoje você tem lá a CERC, a CIP, né, a própria B3, e você tem um acesso da carteira do cliente, e você pode fazer muito mais coisas hoje, né, com esse tipo de informação, né? E a gente está bastante animado, tem investido bastante tempo, neurônio e paciência para tentar transformar isso em operações que sejam boas para o empresário. É isso que a gente gosta de fazer. Assim, pô, você tem o que você tem de garantia aí? Eu tenho isso, XPTO. Com isso eu consigo fazer esse tipo de operação. Com imóvel eu consigo fazer isso. Pô, mas eu tenho isso aqui também. E a gente, como uma casa enxuta aí, e o pessoal gosta de inovar em alguns produtos, isso tem essa digitalização de recebíveis é um fator que a gente está gostando bastante de acompanhar e participar também. Eu queria que você comentasse também um pouco justamente de como os próprios produtos da casa refletem essa inclinação, né? Esse caminho natural do crédito, entre o crédito que, desde a antecipação de recebíveis, a gente está conversando agora, até o FDIC multicedente multisacado, passando ali pelo middle market corporate, vocês entram desde esse serviço até comprar via multimercado debentures, por exemplo. São estruturas um pouco maiores. Conta um pouquinho dos produtos que vocês têm na casa e como vocês vão atendendo cada segmento do mercado. A ideia, né, desde o início foi criar um fundo de direito creditório multisacado, multicedente. Por que esse sempre foi o início, né, a pedra inicial ali? Porque um fundo multisacado, multicedente não padronizado, ele tem uma flexibilidade de regulamento, né, para você começar a rodar um fundo desse muito grande. E aí, o que você já começa a fazer ali dentro? Você já consegue rodar desconto de duplicata ali dentro. Hoje você tem sistema preparado para isso, você consegue fazer a sua operação rodar muito rápido a partir do momento que você tem um determinado nível de aporte ali, né? E é o que acontece, ao longo do tempo, né, esse próprio nosso FDIC, a característica dele começou a mudar justamente porque a gente começou a pensar um pouco fora da caixa em questão de operação. Falou assim, não vamos só fazer duplicata, porque às vezes tem cliente aqui que, por exemplo, o cliente foi melhorando, ele está pagando uma taxa X% de desconto, né? Ele tem uma capacidade de geração de caixa melhor, ele quer alongar um pouco mais. O que acontecia? Se a gente continuar fazendo só esse produto aqui, ele vai para outro lugar, né? E a gente, para fidelizar o cliente ali, acabou começando a fazer outras estruturas dentro do próprio FDIC. Pelo fato de ser um NP, a gente começou a olhar estrutura de CCB, a gente começou a fazer estruturação de contrato, começou a fazer nota comercial dentro do próprio veículo, porque ele permite isso. E aí o que aconteceu? A partir do momento que ele começou a ficar robusto e algumas empresas ficaram melhores, a gente pensou, vamos criar outro produto aqui, um fundo multimercado de crédito privado com essas melhores empresas e buscar nesse outro fundo para um investidor que eventualmente conheça, goste mais. Por exemplo, a gente tem empresa de capital aberto, a gente tem empresa que fatura um bi, né? Empresas que têm um nível de governança corporativa que se encaixe num fundo multimercado de crédito privado. E aí foi uma primeira, como é que fala assim, o primeiro filhote de um FDIC multimercado, né? Aí a segunda foi, tem essa empresa aqui que está fazendo um desconto de operação de nota que é há mais de 8 meses. Esse cara não precisa mais fazer um FDIC não padronizado. Vamos criar um FDIC padronizado. Por quê? Por questões de rating, né? Por questão até de prêmio, de eventualmente, se você pensar num passivo, um padronizado
investidor de um padronizado, você pode abrir, né, você pode ter um qualificado profissional e o passivo mais acessível do que um não padronizado, porque quando você olha o regulamento do não padronizado, pode tudo, né, assim, desde você fazer uma duplicata contra a Petrobras, por exemplo, né, desde você fazer uma operação com uma empresa que está em RJ. Então, hoje a casa ela tem um FDIC muito sacado, muito cedente, ela tem um fundo de caixa que a gente acabou criando um fundo de caixa que é aquele título público mais high grade, né? E tem fundo multimercado, e a gente está estudando muito com essa mudança na 175, esses fundos multimercado de crédito privado, a gente está pensando seriamente até em adaptar, né, essa própria política para um FDIC aberto, porque hoje, se você for comparar a política de investimento que você pode fazer num FDIC aberto, com mais de 67% de direito creditório e um fundo multimercado de crédito privado, eles são praticamente iguais. Só que esse tem uma vantagem tributária e uma flexibilidade de alocação em algum tipo de setor não, de empresas, né, que eventualmente um fundo multimercado não tem. E como nós estruturamos e originamos tudo lá dentro, né, essa flexibilidade nos ajuda bastante. Até por efeito de pulverização, por efeito de diversificação de setor, né? Hoje a gente olha uma empresa muito boa que não cabe no multimercado, porque ela é uma empresa de capital fechado, e aí você só tem aquela limitação de exposição por emissor, que é um produto que hoje, um FDIC aberto, você não teria esse tipo de limitação, né? A casa gosta muito dessa flexibilidade porque a gente origina tudo lá dentro, né? Então isso acho que é um diferencial, né, de você não trazer operações de fora, né, ao invés de você montar ela desde o início sentado com o empresário mesmo, né? Isso a gente tem dezenas de exemplos lá dentro, né? Então, o veículo hoje, a gente monta a operação e depois, ao contrário, monta a operação e depois fala, que veículo que a gente vai usar? Antigamente, assim, até um tempo atrás, um veículo era um multimercado crédito privado. Hoje, mudou. Hoje pode ser um outro veículo. Eu posso fazer um fundo imobiliário, né? Assim, poxa, fazer só essa operação de imobiliário aqui, vou fazer isso aqui porque tem os ganhos tributários e tal, né? Eventualmente, fazendo o fechado, você pode listá-lo e Exato. ter os ganhos nas distribuições, né? Exatamente. E assim, o fundo fechado, você tem essa possibilidade, né, que eu acho que uma história bem bacana, né, de fundo imobiliário foi exatamente isso, né? Você tinha os fundos imobiliários, que você tinha aquele problema de ter liquidez, os ativos que estavam lá dentro não tinham liquidez para você vender ou comprar, e você listar esse tipo de produto foi um gatilho que, assim, fez com que a indústria desse tipo de produto triplicasse, acho que até um valor muito maior, né? Ficou muito mais popular. E eu acho que esse é o caminho, assim, para a história dos FDICs, você optar por um FDIC aberto dentro das próprias regras da CVM com relação a que tipo de direito creditório que você tem aberto, ou até listar ele, né? Desde que você sempre a tecla que a gente gosta de bater, mostrar para o cliente correto, né? Porque é um produto que tem um histórico, se você pegar um histórico da indústria, né, é um produto com baixa volatilidade, tem um histórico pequeno em relação ao tamanho da indústria, com relação a eventos de default, alguma coisa assim, justamente pela própria estrutura dele, né? E que sempre pagou um preço por causa de liquidez, né? E que eventualmente agora isso vai mudar, né? Você comentou que de estruturas que podem comprar basicamente qualquer coisa, inclusive empresas RJ. Comentei no primeiro bloco sobre essa onda de RJs no ano passado. Chegaram a ter alguém na carteira que passou por RJ?
Não, a gente, 2023, a gente foi um pouco mais conservador com relação a algumas operações, né? Assim, o portfólio sempre passa no comitê, empresas que entraram e empresas que saíram de RJ, a gente tem uma política de investimento que é você olhar empresas que saíram de RJ, mas elas já foram finalizadas, né? Então no processo, né? A empresa tá pagando, né? Mas ao longo de 2023 a gente passou ileso, né? Analisamos algumas, saímos de alguns riscos, né? Alguns setores a gente teve que dar uma freada bastante grande, né? Mas em 2023 a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito lá no comitê de crédito, o pessoal ali trabalha bastante, o pessoal de risco olha bastante, né? E às vezes teve períodos que a gente ficou com bastante caixa, justamente para não que essa é uma pressão que quando você tem um passivo externo, você fala, pô, você tem que botar o dinheiro na rua para rodar. E hoje a estratégia da própria Intrabank é falar assim, nós vamos fazer um processo aqui de risco, ser um pouco mais assertivo com relação a crédito, porque hoje a gente tem essa benesse de não ter essa pressão de estar remunerando um cotista sênior a CDI mais 5, né? Que isso que acaba empurrando você para a rua, porque tá lá o seu passivo tendo que remunerar, né? Então a nossa cota subordinada não sofreu, né? Nesse período, né? Passa-se um susto sempre, né, cara? Você trabalhando com crédito numa economia igual a nossa, mas tá na descrição do trabalho, né? Não tem jeito, né? Passar parte das noites acordado faz parte do contrato. Faz parte, né? E tem que fazer, né? Eu acho que existe lá até do nosso CEO, do nosso sócio investidor, do próprio diretor de originação, tem que visitar muito, olhar no olho, porque às vezes assim, você chega lá no empresário, ele tem um orgulho de mostrar o que ele tem lá, né? E você fala, poxa, esse é um tipo de pessoa que você quer que ele está ali, a terceira geração da empresa dele está fazendo aquilo e você está dando uma boa oportunidade para ele. Mas a gente tem um processo bastante grande até de, quando leva para o crédito, realmente tem que ter uma visita em loco para conhecer mesmo, né? Tem a paixão do empresário, porque a gente sabe muito bem aqui, a gente que está aqui no mercado financeiro não sabe, né? O tanto que é ser difícil ser empresário nesse país. A gente tem que admira histórias que a gente vê ali que no Centro-Oeste, no Sul, empresas aí que são de capital fechado, mas estão aí 35 anos, 3 gerações, 4 gerações, fazendo aquele arroz com feijão, né? E todo dia tendo que tomar decisões difíceis com relação a folha de pagamento, esse tipo de coisa, mas você conversa com eles não pensam em fazer outra coisa, né? Você pensa em fazer um M&A? Não. Você pensa em M&A? Não. Isso aqui é minha vida, né? Então isso é o bacana de você fazer esse crédito raiz, né? O puro, né? De ir visitar lá e tirar a duplicata dele, né? Depois da duplicata você começa a mostrar alguma outra coisa para ele, né? E tal. Mas basicamente é isso, né? Tá gastando a sola de sapato. É um negócio de muito relacionamento, né? Dado que você comentou, não tem 10 anos de balanço auditado por Big Four, você tem que ir pegando as minúcias ali, as sutilezas para tentar capturar a capacidade de pagamento. Inclusive até a gente na Intrabank desenvolveu até um sistema próprio, proprietário, justamente por causa disso. A gente analisa empresas que elas não têm aquele balanço perfeito, né? E a gente desenvolveu lá, o pessoal da TI, junto com o comercial, com outras fintechs, aí, um modelo proprietário que consegue ler um balancete. Manda um balancete daquele de contador, né,
E o nosso sistema, ele lê aquilo como se fosse escaneia e já joga para dentro do nosso sistema, separando ativo, passivo. E aí o analista de crédito ele apenas faz os ajustes nas contas, né? Porque esse é um tempo que você perde. Se você vai dar crédito de 1 milhão ou de 100 milhões de reais para uma empresa, você vai ter que sentar e olhar o balanço. E o tempo que a gente tem são só 24 horas, né? O comercial tem 24 horas para trabalhar. A gente trabalha 12, né? O comercial é 24 horas. Mas a gente acabou desenvolvendo essa tecnologia justamente para ganhar tempo, porque chega, que a gente comenta lá, fala assim, às vezes chegam balanços muito mais simples, pergaminhos, né? Chegam umas coisas muito mais difíceis de você, e a gente acabou desenvolvendo isso que você ganha tempo, e aí você tem só aquela capacidade do analista de fazer um ajuste fino naquilo, né? Mais aquela parte de ficar digitando, de capital fechado, né? De empresa de capital fechado, de governança menor, é muito mais complicado. Uma coisa é a empresa de capital fechado que publica no Diário Oficial, que o balanço, você olha, você sente falta de alguma coisa, mas ele parece um balanço. Ele parece um balanço. Agora, tem o balanço de contador que já está falando, tem uma ali em cima e embaixo, está escrito aqui, ativo total e caixa, e aqui o PL. O PL tudo vazio. Aí você torce para estar batendo alguma coisa com a outra. E você torce para o ativo estar igual ao passivo. E em casos também que você pode pensar, você tem um balanço para mostrar para um banco, você tem um balanço para mostrar para o fornecedor, você tem, assim, governança, e você acaba também orientando o cliente, e até alguns ficam até impressionados, falam assim, olha o seu balanço aqui, porque depois que a gente passa pelo nosso intracred, ele sai, o output é um negócio muito mais organizado, com conta contábil, né? Então isso, até o empresário fica legal, falou assim, puxa, nem parece o meu que eu te mandei, né? Mas porque a gente tem que fazer alguns ajustes, mas essa empresa de capital fechado com governança que na verdade é o escritório a gente estava falando fora do ar, né? Não é escritório de contabilidade, às vezes é o escritório de advocacia, né? Que faz, a gente acaba e perde-se muito tempo com isso, né? Você consolidar tudo, homologar tudo, né? Fazer o due diligence de tudo, né? A gente tem a parte de compliance, a gente usa vários players também parceiros, né? Serasa, outras softwares para fazer isso daí, para transformar aquilo num negócio para levar para um comitê de crédito, né? Porque às vezes assim, muita coisa não chega nem aí para o comitê de crédito, né? Ela já morre no ninho justamente porque eventualmente você não tem como fazer, né? E aí é o que você falou, relacionamento pessoal, né? Tem que estar muito próximo dele, né? E os melhores insights são nessas conversas, nessas visitas pessoais, né? Assim, a gente não tem home office lá, né? Zero. Mas não tem nem office também, você está sempre no cliente, né? Exatamente. Então a área de originação, a área de crédito está sempre visitando, né? Porque 99%, pelo menos eu falando aqui, né, que fico mais lá no dia das operações, geralmente 99% quando você vai visitar um cliente é uma aula, né? É uma aula de um setor que você eventualmente não viu, né? Você acompanha, se lê um relatório, mas você não vê efetivamente como é complexo, ou como é fascinante o que a pessoa faz, né? E você volta e fala, puxa, é muito diferente de você ler um relatório, né? Ou entrar no site da pessoa, né? O cara tá lá há 20 anos, o contador tá lá há 20 anos, e o contador até tá feliz que você vai lá para até dar um insight, né, para ele, no que ele pode fazer e tal. Então é aquela coisa que a gente falou, existe uma troca, né, que às vezes quando você está num banco grande, você entra ali no modelo dele, ou você se adapta àquele modelo, ou você não vai ter crédito, eventualmente, né? Então essas lacunas que a gente gosta de preencher, né? Maravilha, Thiago, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, por estar aqui conosco, dividir um pouco do seu tempo e do seu conhecimento com a nossa audiência. Eu que agradeço, é sempre bom aí dividir, contando mais ou menos a temperatura, porque
esse mercado de crédito privado aí é o mercado que move o nosso país, né? Então é bacana, a gente fica feliz em poder dividir com vocês aí o que a gente faz, né? E poder ajudar o máximo possível aí os investidores a ter um pouco mais visão do que é, né? Fechado, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Intrabem, por ceder aqui a participação. Thiago, muito obrigado a você, telespectador da BBC News, profissional de mercado, investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. Com você, Com Dinheiro Vai ao Ar, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer essas grandes mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, ter esse bate-papo com vocês. Nós vamos ficando por aqui com você, Com Dinheiro de hoje. E até a próxima, nesse mesmo horário.